Deixa eu voltar aqui a conversar agora com a ginecologista Andréa Larissa, o sexólogo André Memória. Hoje no Papo de Quinta, nossa missão é tirar dúvidas sobre as infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs. Tava dando uma olhada aqui no WhatsApp do Mulher Demais durante o intervalo, 991050400, e é impressionante a quantidade de gente com corrimento. As mulheres, né? Uma queixa muito grande aqui das mulheres que participaram aqui do nosso WhatsApp, dizendo que o corrimento muitas vezes não tem cheiro, outras dizendo que sim, que sentem que tem cheiro. E aí, doutora, como é que a gente pode ajudá-las e também acalmá-las, né? Para entender também que nem sempre o corrimento é sinal de uma IST. Certo. Primeiro, entender que a vagina tem secreção. Então, existe a secreção normal, fisiológica, ou seja, nem tudo que ela acha que é corrimento pode ser só a lubrificação vaginal, e existem os corrimentos. Dentre os corrimentos, existe sim um grande grupo que não é IST e existe uma menor parte que é IST. E se você tem dúvida, eu tô com a secreção ou tô com corrimento, é ou não IST? Tem que fazer uma consulta ginecológica, ser examinada. Durante o exame, as características dessa secreção vai direcionar para o ginecologista saber, sim, é a fisiológica, é a secreção, lubrificação. E algumas mulheres têm muito lubrificação e elas ficam desconfortáveis. Algumas acham até que está com corrimento. E é justamente a fisiologia. Outras realmente têm um corrimento. Aquela secreção que ela tem um odor mais forte, que a gente até compara com peixe podre, entre aspas, ela não é normal. Aquela secreção tem ardor, desconforto, existe algo alterado. Certo. Pode ser um corrimento, ela pode ter uma ferida, ela pode ter uma mucosa vaginal que não está lubrificada, hidratada. E aquela secreção vaginal que causa coceira, ela também é corrimento. Então, existem alguns sintomas que já chama de alerta e, em toda dúvida, avaliação ginecológica para realmente ter certeza. É fisiológico, é corrimento ou é uma IST. Raminho até soltou aí na tela, né, uma ilustração com os principais sinais e sintomas das ISTs mais comuns. E aí, inclusive, está dizendo, né, que pode variar de acordo com cada caso. De fato, aí são os sinais e sintomas mais frequentes, como a gente está citando aqui, os corrimentos, verrugas e algumas feridas também. Então, em algum sinal desse aí, já acende o alerta e busca um especialista. A nossa telespectadora Sandra mandou mensagem aqui no Zap do MD. Obrigada pela sua participação. Ela disse o seguinte: passou um tempo se recuperando de uma cirurgia e logo depois descobriu uma traição do marido. E logo após ela ter relações sexuais com ele, ficou sentindo uma ardência. E aí ela pergunta, André, será que pode ser uma IST? Pode ser um sintoma, né? Pode ser. A gente não tem como garantir, não sabe, porque tem que fazer os exames, né, para isso. Mas pode ser. Eu vou aproveitar para alertar o seguinte, que é importante. Casais saudáveis conversam sobre exames. Sim. Porque é importante dizer, algumas pessoas pensam, eu não faço exame porque eu me garanto, né? Então tá tudo certo. Não, mas isso não existe. Ou seja, você está desconfiando de mim porque está pedindo exames, mas faz parte de uma vida saudável fazer exames, né? E para os homens principalmente, quando eles são assintomáticos, eles muitas vezes só buscam qualquer médico ou fazer algum exame se aparecer alguma coisa. Sim. Não, isso tem que ser feito previamente, né? A prevenção. Então, o casal deve falar sobre exames, isso deve ser uma conversa natural e tranquila. Se alguém ficar na defensiva, eu digo, opa, aí é que precisa de exame mesmo. Então, vamos atrás disso. O casal tem que falar sobre isso constantemente. Especialmente os homens. Exatamente. Resistem muito, né? Porque são fortes. Sim. Não, tô bem, sou jovem. Exato. Né? E eu parece acho que não precisa, né? Eu acho que essa conversa, além de exames, existem vacinas. Também, com prevenções. certeza. A gente tem a vacina do HPV e outra IST, que é a hepatite B. A gente tem prevenção. A hepatite B, a gente tem aquela história de vacinar os grupos de risco, por exemplo, profissionais de saúde são vacinados, mas eu acho que a gente tem que estender para uma população, sim. É uma imunização super acessível, disponível e eficaz. Com certeza. Nossa telespectadora aqui não foi identificá-la, tá? Ela disse que fez um teste rápido, ela não disse para quê, né? Para qual IST. Disse que faz um mês, porque ela conheceu uma pessoa, usou camisinha e a camisinha estourou. E ela disse que não consegue dormir pensando, poxa, será que ele tem alguma infecção?
com quanto tempo ela deve ou pode fazer esse teste novamente, já que faz um mês que ela fez e ela ainda continua com esse medo. E aí, como é que fica essa situação? Precisa refazer esse teste? É bom mesmo por garantia, André? É bom, é excelente fazer. Eu sempre recomendo fazer, se você é uma pessoa sexualmente ativa, usando preservativo, tudo bonitinho, mesmo assim, faça de 3 em 3 meses ou de 6 em 6 meses, que é que você vai ver se está tudo ok, né? Se você não tem nenhuma vida sexual ativa, faz de ano em ano. Ah, André, por que eu vou fazer mesmo sem ter vida sexualmente ativa? Porque é importante. Sim. E como a Andrea falou, existem outros meios, né? Às vezes acontece e você nem sabe que está com algum IST, né? Então, faça os exames e se você tem esse receio, um mês já é um prazo para você tentar mais uma vez e verificar. Não tem problema nenhum, né? Inclusive é de graça. Sim. Você vai num CAIS, você vai num postinho, numa unidade de saúde e resolve sua dúvida. Na dúvida, faça os exames. Perfeito. E é interessante até observar isso que ela falou, porque existe o que a gente chama de período de incubação, ou seja, quando eu tive contato com aquela bactéria, com aquele vírus, e quando eu vou ter a infecção. Então, está silencioso. Então, por exemplo, gonorreia é 1 semana. Então, se o medo é gonorreia, já passou, ela já está aí há um mês. Mas, por exemplo, uma sífilis são 30 dias. Então, se ela fez, existe o teste rápido para o HIV e para a sífilis. Se ela fez, está no prazo de repetir. Mas, por exemplo, o HPV é 6 a 8 meses para aparecer uma verruga. Sim. Para ter alguma coisa naquelas pessoas que vão ter. Então, acho que rotineiro, uma vez por ano, fazer os seus exames, tá? E ter o cuidado, sim. Bom seria se a gente começasse um programa com esse tema IST, dizer assim, resolvido, sexo seguro, você saber com quem está se relacionando e está tudo resolvido. Mas, infelizmente, ainda não evoluímos a esse ponto. Então, a prevenção é para todos. Prevenção, a busca por especialistas, exames, o diagnóstico, né? Já que essa telespectadora trouxe aqui a questão do teste rápido, além do teste rápido, existem outros exames para diagnosticar as ISTs? São exames específicos para cada uma delas? Um único exame resolve? Como é que fica isso? Não. São exames específicos, por exemplo, tricomoníase, que é um dos corrimentos. Eu vou examinar, mas eu posso fazer exame a fresco, colocar uma gota e ver lá o agente, o protozoário, que tem um flagelozinho. Gonorreia, eu tenho que cultivar no meio específico, eu tenho que pedir uma cultura específica, não é uma cultura de secreção, tenho que determinar, Thayer Martin. Então, hepatite B, sangue. Os testes rápidos são a forma mais rápida da gente fazer, mas a gente tem testes mais sensíveis, mais específicos e até confirmatório, por exemplo, no HIV. A gente faz o rápido e a gente pode precisar fazer um Western blot, que é um exame mais específico. O HPV seria uma captura híbrida. Vocês estão vendo que eu estou falando tanto nome e alguns estranhos. Ou seja, examinar de rotina, independente de ter ou não sintoma. E o médico, o especialista, vai saber pedir o método mais adequado e também lhe orientar uma prevenção. Afinal, vacinação não é só para criança, é para adultos também. Exatamente. Alertas muito importantes para essa manhã de quinta-feira que valem para qualquer época do ano. Agradecer aqui aos meus especialistas maravilhosos. Sempre aprendemos muito com vocês. Inclusive, a informação é uma ferramenta muito importante de combate ao preconceito também. Com certeza. Então, se a gente está falando sobre isso aqui, a gente mostra que existe exame, existe prevenção, existe tratamento. Importante é buscar entender, conversar sobre esse assunto, é um passo também essencial, né, gente? Obrigada. Sim. Obrigado também. Sempre, é um prazer estar com vocês. Até a próxima. Até a próxima. Um beijo Beijo. para vocês. Adorei, como sempre.